um pouco agora sobre o Supremo Tribunal Federal, que deve julgar, a segunda turma deve julgar no dia 25 um pedido de liberdade do ex-presidente Lula. E ontem à noite o ministro Gilmar Mendes também liberou para julgamento um habeas corpus protocolado pela defesa do petista no ano passado. Salvo engano, pelo que eu estava acompanhando agora na internet, o ministro Ricardo Lewandowski parou essa votação. Abro agora a roda contigo, Carlos Andreasa, é isso? Pode ser. Tô aqui. Chamou, levou. Chamou, né? Esse habeas corpus tratado hoje, salvo engano meu também, era um habeas corpus de natureza coletiva. Isso aí. Sobre condenação em segunda instância, tendo como base uma súmula com todas as vênias, eu gosto de usar essa expressão, com todas as vênias ao TRF4, uma súmula arbitrária, equivocada, de interpretação equivocada do TRF4, e a gente volta à necessidade de se enfrentar às ações declaratórias de constitucionalidade, aquelas que estão no Supremo. Porque o que dizia a súmula que o Lewandowski derrubou e fez com que a questão fosse para o plenário do Supremo, que é o correto. O que dizia essa súmula? Que uma vez condenado em segunda instância, sob a jurisdição do TRF4, a prisão em segunda instância era compulsória. E isso não está contido na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem repercussão geral, não efeito vinculante só será gerado quando se tratar da ADC, né, de natureza constitucional, e não tendo efeito vinculante, também não é obrigatória. Ela é autorizativa. A decisão do Supremo Tribunal Federal que vigora, a jurisprudência que vigora e que faz com que, por exemplo, o Lula esteja preso, autoriza a prisão em segunda instância, mas não de forma compulsória. Essa é a questão que fez com que essa súmula, a meu ver, corretamente, caísse, impondo. Por que isso? Vou voltar a esse ponto. Quando o Supremo Tribunal Federal tratará das ADCs relatadas pelo Marco Aurélio, são elas que, seja qual for o resultado, criarão efeito vinculante e tornarão obrigatório, compulsório, o cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Ou não. Mas sem enfrentá-las, já vamos ficar no reino da insegurança jurídica. E aí, Vera Magalhães? Eternamente nesse rame-rame, né? É um assunto que não morre, é um assunto do eterno retorno. Esse HC, o ministro Celso de Mello fez o correto, falar, olha, não cabe a nós julgar isso. Tem uma questão no plenário, que são 3 ADCs, que tratam dessa questão de fundo sobre a prisão após condenação em segunda instância. Ele falou, uma questão seríssima, temos que tratar isso, temos que enfrentar. O Toffoli tinha dito que ia pautar, depois desistiu, em razão aí da questão do Lula e outras questões. O clima político no Brasil mudou, não tinha mais muito clima para se soltar o Lula. Ele achou que isso ia causar muita instabilidade, desmarcou o julgamento. Marco Aurélio, que é o relator das ADCs, ficou irritado com isso, etc. Mas o fato é que sim, o Supremo precisa tratar dessa questão de maneira definitiva, para que esse assunto não fique eternamente como uma espada de Damocles sobre a cabeça do país. Não é possível isso, não é racional, não é lógico, não interessa a ninguém, faz com que todos se desgastem, faz com que a gente viva nesse eterno fla-flu, vai soltar o Lula, não vai soltar o Lula, mesmo porque para soltar o Lula tem uma série de outras questões, tem a questão aí da progressão da pena, da qual ele pode estar próximo, tem as outras condenações que possivelmente virão e que farão com que a pena se some e ele tenha de voltar, talvez, a cumprir a pena de prisão, caso o Supremo ratifique essa decisão, confirme essa decisão de cumprimento provisório da pena. Então é necessário e é urgente que o STF se debruce sobre essa questão. O outro habeas corpus, aquele do qual o ministro Gilmar Mendes é relator, ficou para o dia 25. Vai ser tratado no dia 25, na segunda turma, que é um habeas corpus, aí sim, só da defesa do Lula e não coletivo, como é esse de hoje, como o Andreasa disse, só da defesa do Lula, e aí sim, arguindo a suspeição do então juiz Sérgio Moro. É nesse que essa questão do Intercept Brasil deverá vir à baila, deverá ser levada à discussão. Então, dia 25, temos uma nova sessão da segunda turma do Supremo para tratar do Lula, sempre o Lula. É isso aí, Alexandre Borges, queremos ouvi-lo.
Vamos complementar só uma parte que ficou ainda voando do bloco anterior, porque eu talvez não tenha sido tão suficientemente claro de parecer que eu estava querendo algum tipo de pedalado ou afrouxidão legal, e eu sou super legalista, textualista, originalista, de todos os nomes. Então é culpa minha se eu não me expressei da melhor forma possível. Eu, quando levantei esse assunto, é exatamente para defender o textualismo. Eu acho que a gente tem que estar sempre preso à letra da lei. Eu acredito no que o John Adams falou lá em 1780, que o governo tem que ser de leis e não de homens. Não tem que se ter... eu citei o Antonin Scalia exatamente como um símbolo do jurista que representa isso. Ontem, quando eu indiquei um filme no final do programa, que era A Man for All Seasons, ou O Homem que Não Vendeu Sua Alma, é um filme que é inteiro de defesa de textualismo e originalismo. Então, assim, só para se pareceu que eu estava perdoando ou querendo algum tipo de frouxidão para quem eu gosto ou para quem eu não gosto, né? Não foi isso. Então, me perdoem se saiu diferente do que isso. A gente tem que cumprir Deixa sempre... eu só dizer, e desculpa se pareceu que eu também estava querendo te pegar na palavra, é porque tem muita gente nas redes defendendo isso, que tudo bem, o Moro e o Dallagnol... Isso, que os fins justificam os meios. Eu quis pegar mais uma carona na sua fala para falar do ambiente geral e não tanto da sua fala, tá? Não, perfeito, é só para, assim, a gente, nisso nós estamos, vamos dizer, está pacificado na turma do 3 em 1. Garantismo, nós somos garantistas. Nós somos garantistas, originalistas, textualistas. Eu detesto essa coisa, por exemplo, que para mim, por exemplo, é muito simbolizada pelo juiz Luiz Roberto Barroso, que ele tem essa coisa da Constituição viva, de interpretar a lei do jeito que ele acha mais conveniente, e isso me causa urticárias e alergia quando eu escuto ou vejo qualquer coisa parecida com isso. Então essa não é a minha turma. Então, só para deixar claro, a gente defende a lei em todos os casos, a gente defende a lei inclusive para pessoas que a gente não gosta, ou, por exemplo, especificamente no caso do seu Luiz Inácio Lula da Silva, eu quero ele preso, mas eu quero ele preso com todo o rito legal, com todo o amplo direito de defesa, condenado com provas lícitas e conquistadas respeitando o Código de Processo Penal, respeitando tudo. E eu acredito que qualquer pessoa bípede, normal, com honestidade intelectual, não duvida que ele era o dono daquele triplex do Guarujá, ganho como propina, como lavagem de dinheiro da OAS por uma operação onde a Petrobras facilitou a vida da OAS, e ele ganhou aquilo como uma contrapartida. Ele está preso por causa disso.